Boa noite, com alegria, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Está todo mundo me vendo e me ouvindo? Tem gente entrando ainda. Deixa eu só tirar e colocar minha câmera de novo, gente. Estou achando ela meio laranja. Peraí. Peraí. Deixa eu ver se ajusta agora. Acho que agora foi. Todo mundo me vendo e me ouvindo? Agora, melhorou. Acho que agora está dando para vocês me verem bem. Todo mundo ativando as câmeras, deixando as câmeras bem posicionadas. Lembrem que nossa aula é um ao vivo, como se fosse presencial. A gente falou sobre isso na última aula, né? Na nossa primeira aula, que foi a última. Então tá todo mundo me vendo, me ouvindo, tudo certo. Eu vou começar dando umas orientações que eu já dei na aula passada, só comecinho para relembrar nossa agenda, a atividade que foi para casa, e na sequência a gente vai começar as nossas atividades e o nosso assunto novo, beleza? Vamos começar então. Eu quero mostrar para vocês o Classroom de vocês, mais uma vez, que é a nossa sala de aula. Muitos de vocês devem ter pensado, na última quinta-feira, que a nossa sala de aula, na verdade, é esse momento que nós estamos tendo aqui, né? Que é a nossa sala de aula ao vivo, que é o Zoom, que é por essa plataforma que a gente vai interagir, vocês vão me ver, eu vou ver vocês, a gente vai falar normal, como seria no presencial, só sem se tocar, né? Sim, nossa sala de aula ao vivo é o Zoom, mas a nossa sala de aula, que não é ao vivo, que é onde vai ter todos os arquivos que a gente vai trabalhar, as agendas que vão para casa de cada dia que a gente se encontrar aqui, toda terça e quinta, todos os materiais extras, né, livros que eu vou passar de leitura, links que eu vou passar na aula ou para casa, eles vão estar aqui no Classroom. Então, é muito importante, gente, que vocês aprendam a mexer no Classroom. Ah, professora, mas meu pai no começo é muita coisa, ele está me ajudando, minha mãe está me auxiliando, mas é importante que de tanto vocês verem aqui comigo, vocês aprendam a mexer, tá? Quando vocês entram no Classroom, entram no mural, sala de aula de vocês, vocês conseguem ver aí pela turma, I2, noite, que é o caso, né? 7 horas da noite é noite. E aí, quando vocês entram no Classroom, que está no mural, as pastas estão todas embaralhadas, vocês vão colocar em atividades e vão ver cada pasta em cada segmento que vocês precisam para se encontrar, para não ficar confuso. Então, a agenda de hoje, por exemplo, está aqui em cima, gente, terça-feira, 7/2/2023. Eu ainda vou colocar novos links, novas coisas, a partir do momento que a gente vá trabalhando aqui, tá? Ela não já está definitiva aí. Posso alterar daqui para o final da aula, mas já tem a agenda de hoje aí. É aqui que vocês vão encontrar o que é que foi contemplado em classe, o que é que vai para casa. Inclusive, vocês vão encontrar também a aula gravada. Essa aqui que nós estamos, né, trocando, tendo agora, eu estou gravando para os alunos que, porventura, precisem faltar, eles consigam acessar. E vocês que estão aqui também, eu quero rever a aula tal, porque eu estou com dificuldade em tal assunto, vocês podem rever esses assuntos aqui na agenda. É só clicar no link que eu vou disponibilizar na agenda, tá? Então, queria reforçar isso, que o Classroom é importantíssimo. Professora, eu entrei hoje, é a minha primeira aula aqui, que vai acontecer de novos alunos chegarem, é minha primeira aula aqui. Como é que eu faço depois, na próxima aula, para entrar de novo no Zoom? Quinta-feira, às 7 horas da noite, como é que eu faço para entrar no Zoom de novo? Você vai entrar primeiro no Classroom, né, que vocês vão logar uma vez e vai ficar logado, e vocês vão procurar a pasta do link do Zoom, que é aqui, ó, link Zoom em CPLR Online. Certo? Simples assim, tudo está no Classroom. Quando a gente não estiver aqui no Zoom, tudo está no Classroom. Hoje, nós iremos fazer uma sondagem, eu vou explicar já já como é que vai funcionar essa sondagem, o que é, e depois a gente já vai começar com assunto novo. Vamos trocar, né? Eu quero ouvir vocês também. Quando eu digo ouvir, não significa que vocês tenham que falar necessariamente. Vocês podem digitar, falar comigo aqui pelo bate-papo.
do jeito que vocês se sintam mais confortáveis, tá? Mas antes disso, eu queria falar sobre o Classroom mais uma vez, como é simples entrar no Classroom, né? Que entra no mural, coloca em atividades, vai para as pastas, acha as aulas para assistir, é bem tranquilo. Olha a aula passada. Olha a aula passada aqui, ó. Tem um link para vocês acessarem a nossa última aula, certo? É bem tranquilo. A de hoje, depois que eu terminar de gravar, ou mais tarde ou amanhã de manhã, eu coloco aqui na pasta de terça-feira. E assim sucessivamente. Antes de nós fazermos, né, o que está proposto para hoje, o que tem para hoje, eu queria reforçar que eu passei para casa, na aula passada, na nossa primeira aula, somente uma atividade, que foi a leitura, o início da leitura do livro. Deixa eu achar aqui a página, acho que eu passei. O início da leitura do livro O Menino que Tinha Medo de Errar, certo? Então, professora, eu vi que isso estava na agenda da aula passada, mas eu não sabia onde achar o livro, eu não tenho esse livro aqui, meu pai e minha mãe não comprou, eu não conheço esse livro, como é que eu vou fazer para ler esse livro? Eu disponibilizei todos os livros que nós vamos trabalhar aqui durante o ano em PDF. É um arquivo que dá para imprimir, dá para ler pelo computador, dá para jogar para o Kindle, quem tem Kindle, né, Kindle é um aparelho, para quem não sabe, que é de leitura. É tipo um tablet só para leitura, tá? Ou para quem tem tablet, pode ler pelo tablet, pelo celular. Enfim, gente, os pais de vocês, junto com vocês, vai achar a melhor forma para que vocês entrem em contato com essas obras. Então, a atividade de casa foi a leitura do Menino que Tinha Medo de Errar. E eu queria muito aproveitar esse início de aula para a gente falar um pouquinho sobre esse livro, que é tão curtinho, tão simples, mas ele é tão profundo, tão importante na mensagem que ele quer passar, porque se a gente pensa, e a gente falou um pouquinho na aula passada sobre isso, se a gente pensa sobre o medo, eu não conheço nenhuma pessoa na vida que não tenha tido medo enquanto estava viva. Eu até conheço pessoas, confesso, e eu acho que vocês também, que não tem tanto medo assim, são pessoas mais destemidas, corajosas, é verdade. Tem pessoas que são mais corajosas, outras têm mais medo. Mas, gente, será que ninguém nunca teve medo na vida? Será? Medo nenhum de nada? Eu acho difícil. Sendo ser humano, eu acho difícil, né? E aí, eu quero que vocês evoluam nesse pensamento comigo. Normalmente as pessoas sentem medo, mas, de uma maneira geral, né? Só tem que ter cuidado para não sentir medo demais, senão a gente não faz nada. Mas, gente, medo de errar. Vamos pensar sobre isso, medo de errar. Vocês conhecem, vou fazer a mesma pergunta que eu fiz na aula passada, vocês conhecem alguém que nunca errou? Nunca, mesmo que vocês amem demais essa pessoa, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser irmão. Vocês conhecem alguém que nunca errou na vida? Nada, errou nada, nada de nada. Vocês conhecem? Eu estava pensando hoje, junto com a outra turma, a Isolada 1, que é a tarde. E, gente, eu tive um insight, uma, uma luz. Os bebês, os recém-nascidos, vou nem usar bebês, os recém-nascidos, eu acho que eles nunca erraram, porque eles não raciocinam, né, gente? Eles não, como é que eu posso, elaboram o pensamento para errar. Verdade? Eu acho que só eles, só os recém-nascidos. Porque eu não conheço o ser humano. Vocês conhecem, gente? Vocês podem me dizer aqui, viu, pelo bate-papo. Professora, eu conheço a pessoa que nunca errou, porque eu vou fazer de tudo para conhecer essa pessoa, mesmo que seja no fim do mundo, por favor, eu quero conhecer. Esse Deus grego. Sim, quer dizer, fora os recém-nascidos que eu falei, Deus, né, gente? Só que Deus, vocês já viram Deus com a forma humana? Alguém aqui já viu? Deus na forma humana? Não, né? E a gente está falando de pessoa, então Deus não entra nessa conta, certo? E aí esse livro, gente, que tudo que a gente está falando, por enquanto, diz respeito ao livro, tá? Ele é muito importante para a gente pensar essas coisas. Primeiro, a gente conhece alguém que nunca errou, independente de ser criança, adulto, bebê, né? A gente tem os recém-nascidos que fica mais difícil deles errarem porque eles nem elaboram realmente, né? O pensamento, não sabem o que é certo e errado ainda, não falam. Então, de fato, os recém-nascidos não erram, né? Vamos dizer assim. Vão errar ainda. E aí, eu quero começar a ler com vocês esse livro e trazer algumas reflexões só do início da leitura. Lembrando que esse livro é bem curtinho, gente. Provavelmente vai ter alguém aqui que já terminou. Quem começou desde a quinta passada ou na sexta-feira,
né? Viu que era bem curtinho e pode até já ter terminado de ler, não tem problema nenhum. Vamos lá, começar essa leitura. Ele tem aqui a dedicatória, né, para os filhos de Gabriel e Tiago, e para a criança com muito medo de errar, que eu fui até bem pouco tempo atrás, ou seja, esse autor também era um menino bem medroso. Bem, esse livro vai contar a história de Pedro, tá? E Pedro era um garoto bem legal, bem bacana, mas o problema de Pedro é que ele tinha muito medo. E não era um medo pequeno, não era um medo michuruca, qualquer medo, tipo de saci, de homem do saco, da cuca. O medo de Pedro era um medo muito mais difícil de superar. Porque esse medo de saci, homem do saco, da cuca, de monstro e tal, quando a gente cresce, a gente tende a perder esse medo naturalmente. Mas o medo de Pedro não era esse medo. Ele não tinha esse tipo de medo. Ele tinha medo de errar. Beleza. Aí a história continua. Eu diria para vocês agora assim, ó, nessa mesma história, gente, façam a leitura desse texto e muitos de vocês diriam, ô, tia Laís, tá ficando doida? Como é que eu vou ler, menina, se não tem nada? Vocês estão vendo alguma palavra escrita aí, né? Nessa imagem que eu estou compartilhando? Não. E se eu disser para vocês que tem um texto aí? Aí vocês vão achar que eu estou o quê? Ficando doida, com certeza. Vão dizer, mamãe, papai, você me matriculou com a professora errada. Ela não gira muito bem na cabeça. Estava pedindo lá para eu ler um texto onde tinha uma imagem. Gente, porque existem os textos não verbais. Através da imagem há uma comunicação. Então, se a gente está lendo, a gente estava lendo anteriormente que Pedro era um menino que não tinha medo de qualquer coisa assim, besteira, não. Ele tinha medo de errar. Se a gente está lendo isso, vendo o contexto, e quando a gente passa para a imagem, a gente está vendo que Pedro está o quê? Isolado, dentro de casa. Ele está numa janela, dentro de casa, a porta está fechada. E ele está assim, ó, nem está feliz, nem está chorando, né? Nem está naquela tristeza gigantesca. É verdade. Mas a gente consegue fazer essa leitura. Que ele era um menino tão medroso que ele era solitário, ele estava ali sozinho, não tem ninguém, não tem nenhuma criança, ele não está sorrindo, ele não está com brinquedo, ele não está com livro. Então, isso que eu acabei de fazer com vocês, eu estou guiando vocês, é uma leitura de um texto não verbal, que é um dos assuntos que a gente vai trabalhar hoje. Texto verbal, texto não verbal, texto misto. A gente também chama de linguagem verbal, não verbal e mista, tá? Então, continuando a história, né? Continua assim, né? Quando os amigos chamavam Pedro para brincar de pig-pega, que seria pega-pega, como a gente chama aqui, cabra-cega, para jogar futebol, queimado, Pedro dizia não, obrigado. Afinal, só de pensar que no meio da brincadeira corria o risco de errar, ficava todo preocupado, imaginando a gozação, tipo os meninos rindo dele, né? Aí ele pensava, melhor não participar do que ficar parecendo um bobão, né? Então ele preferia nem brincar, Pedro queria, porque ele pensava que se ele brincasse e errasse em algo, os meninos iriam caçoar dele, que significa mangar, brincar, tirar onda da cara dele, como a gente fala aqui informalmente, tá? E aí a gente vê essa turma de amigos, tipo, chamando o Pedro, né, com a bola e tal, falando com ele, e em contrapartida, olha outra imagem, gente, olha o outro texto. Onde tem imagem, tem texto para a gente ler. A gente lê a imagem, a gente interpreta o cenário. Então, os amigos estavam chamando, a gente estava lendo que Pedro se isolava, ele não aceitava nem brincar, então significava o quê? Pela essa imagem aí, significa o quê? Que Pedro vivia o quê? Assistindo televisão, sozinho dentro de casa, porque ele não aceitava nada, ele tinha medo de tudo, ele tinha medo de errar. Não aceitava nem o convite dos amigos para brincar. E a gente está vendo essa imagem, né, de um quadro na parede, uma televisão, um vaso com flor, ou seja, Pedro vivia dentro de casa assistindo televisão. Vamos ver se isso se confirma. Então, preferia ficar sentado assistindo ao desenho animado, que é a televisão que a gente viu acima, ó, gente. Ela vai aparecer aqui, ó, o resto da televisão. E Pedro passava seus dias sozinho na frente da televisão, ou seja, ele realmente se isolava, porque ele tinha tanto medo de errar que ele preferia não interagir com ninguém, ou quase nunca com ninguém, tá? E aí o resto vocês vão continuar a leitura, tá? Na sequência vocês vão continuar. Quem já leu e mais para frente quiser reler, antes da gente comentar esse livro em sala, né, que a gente vai comentar o livro todo, ótimo, tá? Quem não leu ainda,
Já começa. É um livro curtinho, gente, simples, legal e uma história muito interessante. Para finalizar esse comentário sobre o livro, eu queria perguntar uma coisa a vocês. Vocês já conheceram? Eu acho que essa resposta vocês já me deram, né? A partir do momento que vocês não responderam na pergunta anterior. Vocês já conheceram algum lugar perfeito? Lugar perfeito. Alguém já conheceu aqui um lugar perfeito? Aí eu vou colocar mais uma pergunta, vocês vão pensando, tá? Quem quiser interagir falando aqui pelo bate-papo, tudo certo. Eu perguntei se vocês já conheceram algum lugar perfeito. Esse lugar perfeito é real ou é imaginário? Primeira pergunta foi: vocês já conheceram algum lugar perfeito? Não é pessoa, é lugar. Pergunta de número 2: esse lugar é real? Existe? Você já foi a esse lugar? Ou ele é um lugar imaginário? Tipo, eu já vi num jogo, eu já vi num filme, eu já vi numa. Não, não, não. Era a resposta que eu estava esperando, vou dizer por quê. Se esse lugar perfeito fosse real, esse lugar perfeito não podia ter pessoa, você não poderia estar lá. Vamos tentar raciocinar isso que eu estou falando. Vamos lá. Eu perguntei, vocês conhecem algum lugar perfeito? Aí vocês imaginaram aí, alguém pode ter respondido sim e outros não. Tá. Esse lugar perfeito é real ou imaginário? Se fosse real, você teria que ter ido lá, porque você conheceu, beleza? Não é no seu sonho, na sua imaginação. Mas se esse lugar é perfeito mesmo, como é que tu estava lá? Se tu é um ser humano, como é que pode um ser humano estar num lugar perfeito? Será que tem como? Vocês vão descobrir isso que eu estou falando terminando a leitura do livro, certo? Termine a leitura do livro, que é esse enigma que eu criei agora. Você conhece o lugar perfeito, ele é real e imaginário. E como é que você conhece esse lugar, se você é um ser humano? Vocês vão entender tudo isso que eu estou falando terminando a leitura, tá? Então, vou deixar esse gostinho para depois, para vocês concluírem lá. Bem, então, essa é a atividade de casa, certo? Que já tinha ido desde a aula passada. E aí, algum de vocês podem perguntar aqui, especialmente Arthur, que está assistindo a primeira aula hoje. Ô, professora, como é que eu sei qual é o tempo de leitura para esse livro? Mesmo sendo curto, ou se ele fosse grande, não importa. Qual é o tempo que eu tenho para ler o livro? Como é que eu sei disso? Vocês têm aqui na própria pasta do projeto de leitura, que está no Classroom, tudo está no Classroom. Vocês clicam aqui, ó, cronograma de leitura, e aí vocês têm o tempo de leitura de cada livro. Esse tempo, gente, é um tempo que é dado para todo mundo, e no momento seguinte a gente vai comentar esse livro. E aí, depois que a gente comenta esse livro em sala, eu só estou comentando antes porque é o primeiro, tá? É o primeiro, então vocês estão se familiarizando com o nosso projeto de leitura, por isso que eu estou comentando esse livro agora, né? Mesmo ele indo para casa, vamos dizer assim, ele está ativa, a leitura está ativa, a gente vai chamar assim, leitura ativa, porque está todo mundo lendo o mesmo livro, certo? E depois que a gente comenta sobre um livro, aí é passado outro, e assim vai, durante o ano, tá? Então, esse livro, O Menino que Tinha Medo de Errar, a leitura está ativa do dia 2, que foi a aula passada, até o dia 13 de fevereiro. Hoje é dia 7 ainda. Ele é bem curtinho, vocês vão ler em uma noite, em uma tarde, um momento que vocês pegarem para ler, vocês vão ler, porque ele é realmente curto e ele é meio que inverso, como vocês viram, bem curtinho, né? Uma página toda escrita. Então, é bem rápido, tem muita imagem para vocês interpretarem, então é bem tranquilo, tá? Se ela diz, eu terminei de ler o livro, sei lá, dia 10, eu terminei de ler o livro no próprio dia 2, você passou para casa, eu li, ele era tão curto, certo? Você vai esperar até o prazo de leitura para a gente comentar aqui, todo mundo em sala de aula. Se eu quiser me antecipar e ler outro livro, eu posso? Dos livros que vão vir? Pode. E como é que eu vou saber qual é? Ver no cronograma. O próximo é A Menina que Odiava Livros. Então, você vê qual é o livro, o próximo, e vai para o PDF e acha qual é o PDF. A Menina que Odiava Livros. Certo, gente? Tudo está aqui. E vocês vão, com o tempo, mexendo dia a dia, vocês vão ver que é bem simples. Certo? Bem,
finalizamos essa primeira parte das orientações, mais uma vez, que eu preciso dar para todo mundo, até que vocês realmente entendam como é que funciona. E agora a gente vai para a nossa sondagem. Vou explicar para vocês o que é uma sondagem, essa atividade que vocês vão fazer, para que ela serve e como é que ela vai ser aplicada, tá? Bem, a sondagem que eu vou passar hoje é uma sondagem de interpretação de texto. Para que ela serve? Ela serve para que eu consiga entender como é que vocês estão chegando no CPLR, que é o curso que vocês estão fazendo aqui comigo, né? Uma isolada de português. Então, eu preciso entender como é que está o teu nível de leitura, se tu entende questões simples, vocabulário, tá? Ah, professora, vamos resumir isso? Isso é uma prova, é? Não é uma prova, porque a prova, como vocês conhecem na escola, ela vem muito com a função de identificar se você está bom ou não naqueles assuntos que foram dados, qual é a nota que você vai receber. E aqui eu não estou preocupada com a nota na sondagem. A sondagem não é para nota, é para ver justamente quais são as dificuldades que vocês têm, se vocês estão achando esse nível de sondagem fácil, médio, difícil, se vocês chutaram muitas questões. Professora, o que é chutar questões? Vamos lá, vamos por partes. Eu vou compartilhar aqui com vocês agora a sondagem que vocês vão fazer. Essa daqui que eu vou liberar o link já já, vocês clicam, né? E vamos para as orientações básicas. Quando eu mandar o link aqui no bate-papo e vou liberar lá no Classroom, como sempre vai acontecer em todas as aulas, eu libero aqui e libero lá, tá? Porque se alguém tiver problema de internet, cair aqui do Zoom, já vai acessando por lá. Já sabe como é que funciona. Ah, não estou conseguindo entrar no Zoom, não. Deixa eu ver se a professora carregou alguma atividade na agenda ou liberou alguma atividade para eu fazer. Aí, às vezes, não pega o Zoom, se acontecer, mas vai pegar lá a atividade, tá? Bem, vocês recebem esse link. Primeira coisa que vocês vão fazer, colocar o e-mail de vocês daqui do curso, que os pais de vocês criaram, corretamente. Sem faltar uma letra, nem colocar letra a mais. Porque se vocês erram esse e-mail, eu recebo a atividade e vocês não. Vocês vão ficar sem saber qual foi o rendimento, quanto vocês tiraram, vocês não vão poder olhar. É como se vocês fizessem uma prova na escola, uma atividade na escola, entregasse à professora e ela nunca mais devolvesse. Porque quando vocês colocam o e-mail errado, gente, eu não consigo consertar isso. Faz parte desse sistema. Então, cuidado ao colocar o e-mail, coloca com calma. Quem colocou o e-mail quinta-feira, que já fez atividade, provavelmente já vai aparecer assim, feito o meu. Ó. Quando eu começo a digitar, ó, já aparecem as opções. Eu acho que vocês estão vendo aí. Eu já clico aqui, ó. Vou botar o meu Gmail. Ele já vai certinho. Depois de um tempo, vocês não vão precisar mais ficar digitando o e-mail, não, tá, gente? Porque quando vocês começarem a digitar aqui nesse sistema, ele já vai reconhecer o teu e-mail. Mas para quem vai fazer a primeira vez, como é o caso de Arthur, tem que colocar o e-mail todo certinho. Eu vou digitar o meu todinho agora. Mesmo aparecendo aqui, ó. Professora. Isso é o meu, tá, gente? Vocês vão colocar o de vocês. Eita, tá em letra maiúscula. Peraí. Professora Laís Ribeiro. Estou digitando. @gmail.com. Tá vendo aí que não foi o arroba, que não está certo? Olha para o e-mail. Fiz isso de propósito para vocês verem, tá? Apareceu um 2 aqui, não estava arroba. Então, ó, arroba. Agora, se não tiver, gente, tudo certinho, vocês não vão receber atividade. Já bota certinho, porque das próximas vezes já vai aparecer como eu mostrei, tá? Beleza. Depois de botar o e-mail, colocar o nome. Eu sempre vou pedir, gente, nas atividades, nome completo e turma, mas não precisa colocar o nome completo mais, tá? Só é botar nome e sobrenome. Então, no meu caso, ó, Laís Ribeiro. E a turma, que é essa turma aqui, ó, I2. Pode botar o I minúsculo se vocês quiserem, não tem problema. Vou repetir. O nome dessa turma é isolada 2, é só botar um I e um 2. Tem que ter essas duas coisas básicas aí. Não pode só colocar o primeiro nome, Laís, porque às vezes tem outras Laíses na turma. Estou dando um exemplo. E isso é para tudo, tá, gente? Nome e sobrenome. Beleza. E aí, vocês vão começar a ler. Estão vendo? São questões até pequenas. Eu estou marcando aqui qualquer coisa, tá? Tipo, letra A, B. Isso não é resposta, tá, gente? Isso é só um exemplo aqui.
tá? Que é a atividade que eu vou passar para vocês. Então, vocês vão ler, vão fazer a interpretação de texto, vão colocar com a letra que vocês acham que é certa. Por exemplo, no primeiro quesito, eu acho que é a letra A. Vamos supor, gente, que eu digo que eu acho é porque eu li, tá? Estou fazendo a atividade, é um exemplo isso aqui. Segundo, eu acho que é a letra D. Terceiro, aí eu li tudo direitinho. No trecho, parecem tartarugas tal, eu acho que é a letra B. E assim sucessivamente. Eu vou fazer as questões, prestem atenção. Ao final, preste atenção. Ao final, a última questão é uma questão para vocês me dizerem quais questões vocês chutaram. Professor, o que é chutar mesmo? Porque isso aí não é uma bola, né? Isso aí não é bola para a gente chutar. E danada é chutar, que termo é esse? Chutar é quando a questão é fechada, ou seja, de marcar X, só tem uma opção, que é o caso de todas as questões, tá? E você lê mais uma vez e não entende o que está sendo pedido. Você não achou a resposta daquela questão. Você não está conseguindo fazer. Mas você não pode deixar ela em branco. É obrigatório responder tudo, como em qualquer questão de marcar X. Então, professora, por que eu é obrigada a fazer tudo? Na minha escola, por exemplo, quando eu não sei alguma questão, eu deixo em branco. Nesse caso aqui, não. Porque eu estou treinando vocês para fazer prova fechada, inclusive no dia do concurso que vocês vão fazer lá na frente, lá no final do ano, provavelmente. E esses concursos, as provas são assim, gente, fechadas, de marcar X. E se você chutar uma questão e acertar, você ganha o ponto. Então, é melhor você chutar do que deixar em branco. Se você deixa em branco, já é certeza que você não vai acertar nada, está em branco. Se você chuta e acerta, deixa eu contar uma coisa para vocês, aproveitando isso. Teve uma aluna, agora, que fez uma sondagem. Vou colocar aqui no bate-papo, Lilian, e agora? Teve uma aluna que fez uma sondagem, gente, agora. E vocês não vão acreditar, não. Aí a mãe falou para mim, né? Olha, minha filha fez a sondagem e tal, estou enviando para você, professora. Ela chutou a questão 8, 10 e 12. Todo mundo ouviu o que eu disse? A mãe me disse, né, que eu precisava saber. Aí, beleza, quando eu vou abrir essa sondagem dessa menina, ela acertou a 8, a 10 e a 12. Aí eu tive que passar uma mensagem, olha, sua filha é boa demais de chute. Minha gente, todas as questões que a menina chutou, ela acertou. E isso é maravilhoso, não é não? É. É tipo assim, ela tinha tudo para perder as questões, mas ela acertou. Se ela, eu vou contar com a sorte, assim, gente, isso é muita sorte, em questões fechadas. Inclusive, a gente vai estudar aqui habilidade para eliminar a questão, para você chegar mais próximo, mesmo que você não saiba a resposta certa, vocês vão chegar o mais próximo possível da alternativa correta. Até isso a gente vai estudar aqui. A gente não só estuda português, a gente estuda também habilidade de fazer prova. Tudo isso a gente vai estudar ainda, gente. É muita informação. Mas a gente chega lá, pouquinho em pouquinho. Então, chutar é isso. Então, vamos supor, vou pegar o nome de Rafa, beleza? Rafa está aqui fazendo a sondagem dele. Eu vou liberar o link, Rafa começa fazendo a sondagem. E aí, quando chegou, Rafa estava no 13º, ele leu de novo a pergunta, leu. Eu estou em dúvida entre a, sei lá, isso é Rafa, tá, gente? Eu estou em dúvida entre a A e a D. Aí ele fica tentando, ele está tentando fazer, ele não vai chutar de qualquer jeito, ele está tentando fazer, mas entre a A e a D, vou na D. Ele chutou, ele não tinha certeza que essa era a resposta, tá? Isso aconteceu com Rafa no 13º. Quando chegou no 15º, Rafa leu, não entendeu, não, mas ele não pode deixar em branco, ele não está entendendo, ele leu de novo o enunciado, voltou para o texto, nada, ele voltou a letra A. Então, Rafa vai colocar aqui no 16º que ele chutou o 13º e o 15º. É isso que eu quero que vocês façam no 16º quesito. Tá? Professora, e se eu me esquecer? Qual foi o quesito que eu chutei? Que, tipo assim, eu não soube fazer. É um exemplo. Enquanto vocês estiverem fazendo já, gente, essa atividade que eu vou passar, estejam aí com uma folha, um lápis, uma caneta, o que quer que seja. Enquanto vocês estão fazendo, se vocês precisarem chutar alguma, porque vocês não, caso vocês não consigam fazer alguma questão, e vocês precisam chutar, e vocês anotam. Então, no caso de Rafa, quando chegou no 13º, ele fez tudinho. Quando chegou no 13º, ele, poxa, não estou conseguindo. Aí ele anota aqui, 13º.
Porque ele sabe que quando chegar no 16º, ele vai ter que marcar quais foram as questões que ele chutou. Mas vamos supor que Nicolas não precisou chutar nenhuma. Ele fez tudo com segurança. Ele pode até errar, porque todo mundo pode errar. A gente acabou de ver isso, falar sobre o livro, né, gente? Inclusive, que é o livro ativo do mês. A leitura ativa do mês. Mas vamos supor que Nicolas não chutou. Ele precisa marcar alguma? Não. Ele não chutou nenhuma. Eu não estou perguntando se ele acha que errou, estou perguntando se ele chutou alguma questão. Gente, o que eu estou explicando, tudo certo? Tá todo mundo entendendo? Alguma dúvida? Fala, Sebastião. Tia, você não sabe como essa tudo. Ano passado, teve uma vez, eu chutei a prova inteira. Assim, eu tirei 10. Não, aí eu só acreditava vendo, viu, Sebastião? Eu juro, eu só acreditava vendo, porque é a sorte da sorte. Foi. Gente, eu quero aproveitar isso, que graças a Deus que ele teve essa sorte, mas é muito difícil ter essa sorte. Não façam isso, tá? Especialmente na sondagem, né? Na sondagem, o que é que eu quero com a sondagem? Ver como é que vocês estão chegando. Então, se vocês chutam por chutar, a prova não lê, né? Tem uma coisa boa para dizer para vocês, antes de liberar essa sondagem. Primeira coisa que eu tenho para dizer é fácil. Fácil, que tem gente que vai olhar, meu Deus, era isso? Segunda coisa que eu tenho para dizer. 4 alunos da I1 fecharam essa sondagem. E Laís, que termo é esse? Fechou. Gabaritou. Acertou as 15. 4 alunos da I1. Eu sempre digo isso para vocês, gente, como forma de dar um conforto mesmo, né? E de desafiar vocês, tá? Que Laís, eu preciso fechar, porque senão... Não, você precisa fazer o que você consegue, tá? Mas está simples. Então, é só realmente para eu saber se vocês conseguem fazer interpretação de texto básica. Como é que vocês estão chegando aqui, como é que a escola está preparando vocês, como é que está a experiência de vocês com questões fechadas, que é o que eu estou explicando agora, o passo a passo aqui que eu estou explicando para vocês, mostrando como é que faz. Eu tenho uma última coisa para pedir antes de liberar, que agora eu vou liberar a atividade por conta da hora, tá? Quando vocês chegarem, por exemplo, no 16º, vamos supor que eu agora sou Alice. Eu sempre vou pegar o nome de vocês de exemplo, tá, gente? Eu sou Alice. Aí eu fiz, né? Cheguei no 16º, não chutei nenhuma. É o exemplo de Alice. Aconteceu com Alice. Agora. Aí chegou no 16º, não vou marcar nada. Tá, beleza. Antes de colocar e enviar aqui, por favor, todo mundo preste atenção mais uma vez. Antes de colocar e enviar aqui, sobe, pega o mouse, você juntar provavelmente aí com o mouse, sobe e vê se marcou tudo. Se todas as questões estão marcadas. Percebam aí que o meu não tá, né, gente? Porque eu estava usando essa atividade de exemplo, tá? Então, mas vamos supor, a Alice chegou no 11º, foi a única que ela não tinha marcado. Ai, meu Deus, não fiz esse não. Vamos ver se não fez mesmo, ou se não estava marcado só. Eita, eu fiz, eu acho que é a letra B esse aqui. Então, ela conferiu tudo, é um exemplo, isso aqui está acontecendo com a Alice, ela conferiu tudo, viu o e-mail, ó, o meu tá certo, principalmente o e-mail, tá certinho o e-mail, tá. Beleza. Aí agora, a Alice, que é o exemplo que eu estou dando, vai colocar aqui, enviar. Gente, isso é muito importante, isso é o básico de se fazer uma atividade. Professora, mas na minha escola nem é assim, porque não é digital. No concurso que eu vou fazer também não é digital, mas o formato é o mesmo. Você prega a prova, você lê, você faz uma por uma. Antes de entregar, antes de marcar o gabarito, que é isso aqui que vocês vão fazer de marcar, vocês vão ver se está tudo certinho. O passo a passo é o mesmo e vocês já estão aprendendo desde já. É a nossa segunda aula do ano e vocês já estão aprendendo isso. Então, façam o passo a passo, que é colocar o e-mail correto, nome, sobrenome e a turma no campo certo, lê com calma cada questão. Quando chegar na última, volta. Deixa eu ver, tá tudo certo? Tá. Marquei essa, marquei essa, marquei essa. Pronto. Depois que subiu tudinho, que viu que marcou tudo, é um exemplo. Ou que não marcou, aí vai fazer. Aí desce, ó, e bota enviar. Certo? Professora, essa resposta dessas atividades vão chegar para mim hoje? Vão. Eu vou enviar esse resultado dessa sondagem para o e-mail de vocês. Esse aqui vocês vão colocar bem certinho aqui, ó. Só ao final da aula.
Terminou a aula, né? Quando vocês terminarem a atividade, terminou a aula, eu libero. E aviso lá na nossa agenda. Atividade liberada. Aí vocês vão ver quantas de vocês acertaram, o que é que vocês erraram, quais foram as questões, vai estar tudo no e-mail de vocês. E vai ser sempre assim, tá? Só mais uma coisa, porque tudo que eu estou falando vocês vão ter dúvida. Professora, você vai corrigir essa atividade? Não, porque é uma sondagem. A sondagem é justamente para saber como é que vocês estão chegando. Eu não dei assunto ainda para corrigir nada. Eu vou dar hoje a primeira ação, tá? Todas as outras atividades que eu aplicar aqui, nesse formato que vocês estão vendo, a gente vai corrigir as dúvidas de vocês. Eu vou ver quem errou o quê e a gente vai tirar essas dúvidas aqui. Beleza? Fala, Sebastião. Sebastião queria falar? Tia, também teve outra vez, foi no terceiro ano. Eu fui tentar a sorte de novo. Aí foi quando eu tirei. Não faço Na ideia. prova. Tá vendo? Tá vendo? Foi tentar a sorte, porque a sorte nem sempre vai estar com a gente. Foi bom esse seu Ainda exemplo. com ajuda no ponto, que era meio ponto. Aí na média eu fiquei com 2. É complicado. Ou seja, Sebastião, não vamos arriscar a sorte e vamos fazer como a gente tem que fazer, né? Foi ótimo esse seu exemplo final, viu? Beleza, gente. E tudo explicadinho, tudo certinho. Eu vou soltar um tempo para vocês de 22 minutos. São 15 questões simples, de verdade, vocês vão ver quando estiver fazendo. Muitas vão terminar antes do tempo, não tem problema. Terminou, só espera. Me avisa aqui no bate-papo. Terminei. Certo? E aí, 22 minutos para todo mundo. Eu vou deixar o cronômetro aqui na tela, boto o cronômetro, tiro. Quando faltar 2 minutos ou a maioria tiver acabado, eu venho falar aqui com vocês. Gente, ainda tem fulano fazendo. Enfim, a gente vai se falando aqui, certo? O que vocês precisarem, vocês vão falar comigo pelo bate-papo. Todas as vezes que eu passar uma atividade. Não pode falar por voz, porque atrapalha quem está fazendo. Está todo mundo ouvindo. Vai estar todo mundo fazendo atividade, mas ouvindo o outro. Aí distrai, isso é ruim. Então, precisam falar comigo, que Laís, eu estou aqui, não sei o quê, pelo bate-papo. Eu estou aqui só olhando para vocês, à disposição de vocês. Vou liberar o link agora, que eu já falei demais, e vamos começar. Turma I2, tá, gente? Turma I2. Link liberado. Aqui agora, olhem o bate-papo e vou liberar ao mesmo tempo no Classroom. Vão abrindo, vão colocando o e-mail, que aí, na sequência, eu já solto o cronômetro. Estou colocando o cronômetro na tela, vocês não precisam voltar para ver, vocês podem ficar aí, tá? Fazendo já, abriu a atividade, tá fazendo, vocês estão me ouvindo? Massa. Continuem fazendo atividade, eu só estou avisando que eu estou soltando o cronômetro 22 minutos regressivo, tá? Gente, passando para avisar que 4 pessoas já terminaram e quem ainda está fazendo tem um pouquinho mais de 1 minuto para terminar, tá bom? Gente, tempo concluído. Quem não terminou vai se encaminhando aí para finalizar. Termina aí. E eu preciso retomar. Então, finalizem. Quem ainda não colocou enviar, para colocar enviar. Tá bom? Eu vou explicar algumas questões aqui sobre essas atividades, tá? Bem importantes, que é
bem dúvida de vocês no início, faz parte. Professora, quando a gente fizer uma atividade tipo assim de interpretação, né? Que isso é tipo uma atividade de interpretação, gente. Estou colocando o nome sondagem, porque é uma sondagem, eu quero saber como é que vocês estão chegando aqui, como eu já expliquei anteriormente. Mas quando eu passar atividades de interpretação de texto, que eu vou passar várias, eu já libero no mesmo momento o resultado, vocês já recebem de imediato no e-mail e a gente já faz a correção aqui, tá? Vai ser sempre assim, ou quase sempre assim. Alguma atividade que fique com a correção para a aula posterior, eu vou avisar, tá bom? E vocês vão receber o resultado na sequência. Mas tudo que for feito em sala, ao final da aula, vocês recebem os resultados, vocês vão poder olhar com calma o que é que vocês erraram, se vocês tinham certeza que tinham acertado uma questão e não acertou, e qual é a resposta certa. Tudo isso vocês vão ver pelo próprio e-mail de vocês, tá? Eu quero mostrar para vocês, antes mesmo de deixar quem está com a mãozinha levantada falar, eu botei o da minha mãe, que eu esqueci o meu. Tá, certo, Arthur? Ela vai fazer o teu, não tem problema não. E Rafa aqui colocou que enviou. Beleza. Eu quero mostrar para vocês rapidinho, gente, antes mesmo de deixar vocês falarem, que eu estou compartilhando com vocês o resultado dessa sondagem, que já enviou 13 respostas. Por que 13? Porque tem os alunos daqui e tiveram os alunos da tarde que responderam também. Olha que legal. Eu consigo ver exatamente, eu não vou poder mostrar para vocês a parte de baixo, porque senão vocês vão ver o resultado dos colegas aqui e vão ver o de vocês agora e eu nem liberei ainda. Mas a gente já tem uma ideia aqui de como foi essa pontuação. 6 pessoas, 6 dessas 13 que fizeram, acertaram 15 de 15, fecharam a prova. Ou seja, um resultado muito bom, né? 3 pessoas só erraram uma questão, ou seja, acertaram 14 de 15. 3 pessoas acertaram 3 de 15, perdão, 13 de 15, e só uma pessoa que teve essa pontuação de 12 de 15, mas que também foi muito bom, porque é a primeira sondagem, é a primeira atividade, tá? Lembrem que eu consigo ver individualmente, tá? Eu consigo ver individualmente, colocando o e-mail de vocês aqui, eu consigo acessar a prova de cada um, a atividade de cada um. Isso é só para relembrar como é que funciona. Professora, como é que eu sei que foi liberado? Como é que aparece para você no sistema? Eu estou pegando uma sondagem de uma outra turma, que não é da isolada, né, do fundamental, para mostrar para vocês. Ó, 5 alunos responderam essa atividade aqui. Aí eu consigo ver exatamente, né, o gráfico, como eu estou mostrando. Eu consigo ver individual, de aluno por aluno, certo? E eu vou liberar, gente, ó, quando eu apertar essa teclinha azul aqui, ó, liberar pontuações. Até eu não apertar essa teclinha, vocês não recebem, tá? Então, por exemplo, ó, eu liberei aqui essa pontuação desse pessoal aqui, dia 7 de fevereiro, ó, dia 10/5, ou seja, hoje. Hoje, mais uma vez, eu liberei, na verdade, porque eu já tinha liberado, tá? E aí vocês conseguem ver o e-mail junto comigo. É só para mostrar para vocês como é que eu tenho acesso a isso, porque isso é importante vocês saberem como é que funciona, tá? Então, todas as vezes que eu clicar aqui, ó, vou mostrar agora, eu seleciono para quem eu quero liberar a atividade. Se é para todo mundo, se é para uma pessoa só, tá? E já vai direto para o e-mail. Se alguém colocou o e-mail errado, alguma letra, algum item, não vai receber, por mais que eu bote liberar a pontuação, porque esse e-mail não existe, que vai estar errado. Então, cuidado na hora de colocar, tá? Então, eu queria muito mostrar isso para vocês. Fala, Sebastião. Tia, eu tenho uma pergunta. Como é que eu faço para entrar no meu e-mail? Aí, seu pai e sua mãe vão lhe orientar, mas é só colocar, grosso modo, é só colocar Gmail no Google. Deixa eu te mostrar aqui, Sebastião. Mas eles vão te orientar melhor, tá? Porque é bom você fazendo com eles, com alguém junto. Mas eu vou te mostrar aqui agora. Estou colocando aqui agora na internet, beleza? Eu vou botar aqui, abrir uma aba da internet. É porque o meu já vai estar logado aqui, já vai estar direto. Eu vou botar aqui, ó, Gmail. Que o e-mail que eles criaram para você é do Gmail, tá? Eu vou botar aqui, ó, Gmail, entrar. Ou seja, eu quero entrar no meu Gmail. Aí vai aparecer o primeiro íconezinho aqui, o meu já vai entrar, tá? Só que
Se o seu já não tiver logado assim, se seus pais não deixaram, que é eles que vão fazer isso com você, se o seu já não tiver logado, aí vai aparecer para você colocar o e-mail que eles criaram e a senha. Mas eles vão saber. Tanto é que eles criaram esse e-mail para você, tá bom? Depois, não deixe de falar com eles não, que é muito importante você saber fazer isso. Fala, Christian. Tia, Oi, meu amor. na interpretação, eu só tive dúvida na, na 10. E Perfeito. sabe o que é engraçado? Antes eu achava que fechar a prova era você sair da prova e não acertar tudo. Ó, eu ia para o sentido literal. Beleza, né? Tu entendia isso. Mas tem aluno que pensa que sabe o que é fechar, Christian? Tipo, pegar a prova, não está aberta, a prova não vem no papel aberto. Sentido real, denotativo. Ah, a Alice já tá? Tem gente que pensa isso, Alice. Vou fechar a prova, tia Laís. Tome. Fechei e entreguei. Fechar, gente, é a mesma coisa que gabaritar, tá? Fechar é conseguir fazer tudo. Se a prova tiver 10 questões, você fizer as 10, fechar as 10, ou seja, acertar, né? Aí é fechar, tá? O termo mais apropriado é gabaritar, mas a gente vai usar muito fechar aqui também, porque é um termo comum que se fala quem é concurseiro, e vocês são concurseiros, olha só. Crianças concurseiras, a gente chama de concurseiros mirins. Bem, gente, finalizamos mais essa etapa da sondagem. Agora, finalmente, que é a parte que eu quero começar, que eu gosto de fazer, porque eu gosto de dar aula, muito, eu amo fazer isso aqui com vocês, estar aqui com vocês, para mim, é muito feliz. Eu vou compartilhar o nosso primeiro arquivo, graças a Deus, para a gente começar. Professor, eu quero anotar tudo isso. Você está falando uma coisa que eu achei importante, eu quero anotar. Não se preocupem. Quem gostar muito de anotar, né, que é importante para o cérebro, tem um caderno aqui para o curso, é bom. Mas, gente, vê que legal. Tudo que eu trabalhar aqui com vocês, não tem esse slide bem bonito que eu estou trabalhando aí agora, eu já liberei para vocês na agenda. Está tudo lá. Vocês podem baixar, o pai pode imprimir, vocês podem olhar depois e fazer um esquema de resumo para estudar. Então, não precisam, essa é a parte boa aqui do curso. Ficar, ai meu Deus, o professor vai copiar um monte de coisa, a professora vai dizer um monte de coisa, eu tenho que anotar tudo, senão eu vou perder. Né? Porque na escola, normalmente é assim, o professor apaga, o professor já disse, e vocês aqui vão ter a aula depois para assistir, vão ter um material para acessar, então, ó, é só prestar atenção e tirar dúvida comigo. Certo? Aprender aqui vai dar prazer até, se vocês souberem fazer como tem que ser feito, tá bom? Então, não quero ninguém preocupado. Ai, meu Deus, ela passou um slide para o outro, eu não anotei, eu não vi. Calma. Vocês vão ter acesso a tudo isso mais de uma vez, se vocês quiserem e precisarem. O primeiro assunto é a parte feliz, fora eu ter dito, né, que já está disponível esse PDF aí, que eu transformo o slide em PDF, para se vocês quiserem imprimir. Está lá já na agenda de hoje. Eu vou botar um coraçãozinho, feito eu fiz na turma anterior, para dar sorte, nossa primeira aula. A gente vai ter só 19 minutos de aula, porque a gente já está terminando e a aula passa muito rápido. Vocês vão ver aqui, minha gente, passa tão rápido, tão rápido, tão rápido. Mas, enfim, né? Botar nosso coraçãozinho aqui. Deixa eu tirar só o coraçãozinho, só para dar sorte mesmo na nossa primeira aula, energias boas. Vamos lá. Meu coraçãozinho não ficou muito bonitão, mas tudo bem. O que importa é a intenção. E o trabalho da gente de hoje vai ser falar sobre comunicação, expressão, informação, ou seja, o uso da nossa língua. Como é que a gente identifica aí o texto? Como nós falamos ainda há pouco, no menino que tinha medo de errar, que eu disse que a gente tem que ler as imagens. Tá? Gente, vocês já imaginaram, em algum momento da vida, com certeza já passou pela cabeça de vocês, se já interajam comigo aqui pelo bate-papo. Se não existisse comunicação, será que a gente existia? Será que o ser humano existia? Vou dizer mais, será que a gente tinha evoluído? Teria tecnologia? A gente estaria numa aula online, distante, se vendo, mas como assim? Eu estaria com meu microfone maravilhoso aqui falando com vocês? Microfone de estúdio? Será? Será que se não existisse comunicação, a gente seria o que a gente é hoje? Não. Provavelmente o ser humano já tinha o quê, gente? Sido extinto.
Porque a gente depende da comunicação para sobreviver. Aí vai ter gente pensando aí, Laís, não é da comunicação que a gente precisa para sobreviver, né? A gente precisa de água e de comida. Também, também, é verdade. Né? Ninguém aqui fica sem água e sem comida. Mas para conseguir a água e a comida, gente, a gente tem que o quê? Pedir, né? Verbalizar. Porque quando nasce, ele sente a necessidade, depois de um tempo convivendo ali com a família, ouvindo pessoas falarem, gente, de externalizar o que eles sentem, comunicar o que eles sentem. Eu vou além, vou pegar esse exemplo do bebê e vou além um pouquinho. Gente, será que o bebê não se comunica quando ele não fala ainda? Ou ele se comunica? Vamos pensar um pouco comigo, que aqui é aula de português, mas é aula também de filosofia, de raciocínio. A gente vai raciocinar muito aqui. Gente, quando o bebê está com dor, ele faz o quê mesmo? Quem é que me diz aqui no bate-papo? Quando ele está com dor, ele faz o quê? Ele fala, um bebê, bem novinho, recém-nascido, ele fala, não. Ele faz o quê quando ele está com dor? Quem é que me diz pelo bate-papo? Beleza, duas respostas certas já. Ele chora. Gente, chorar é a linguagem do bebê. Vê que coisa fantástica, minha gente. Descobrimos o mundo. É. O choro do bebê é uma linguagem, portanto, é um texto. Vê que coisa fantástica. Aprender português desse jeito. Vê que em tudo tem português. Em tudo tem comunicação. Vou voltar aqui no slide. Atenção, a gente está trabalhando comunicação. E aí a gente vai ver os tipos de linguagem. A gente está aqui raciocinando e pensando que a linguagem ela existe em todos os âmbitos. Até um bebê que não fala, ele se comunica, ele chora. Alguém aqui já viu um bebê chorar porque está feliz, está bem? Só se for um bebê extraterrestre. Se vocês conhecerem, eu quero conhecer também, podem me convidar. Desde já aceito o convite e vou lá conhecer essa criança extraordinária. Se um bebê chora, indica que ou ele está com dor ou ele está triste. Eu nunca vi o bebê feliz. Nunca. Vi nunca com dor. Nunca. Se o bebê está rindo, ele está o quê? Bem, tá achando algo engraçado, tá no mundo da imaginação dele, que a gente não sabe qual é, que ele não fala ainda, tá? Então, em tudo, gente, comunicação. Vou além. Se tiver um sinal vermelho, o semáforo está vermelho, está escrito lá, pare. Vocês já viram? Pare escrito. Não, mas a gente sabe que é para parar. Especialmente quem dirige, os pais de vocês, a condução escolar, sabe que é para parar. E não está escrito, só tem uma simbologia vermelha, uma cor. Quando a gente escuta uma sirene de uma ambulância, está dizendo assim, estamos com uma pessoa morrendo aqui dentro. Vocês já escutaram isso? Eu nunca. Tem alguém aqui passando mal, meu Deus do céu, sai pra... Não tem ninguém falando. Ninguém não está escrito. Mas tá. Né? Eu não sei nem imitar o som da sirene da ambulância. Mas quando a gente escuta, a gente diz, é uma emergência. Esse carro precisa passar. Isso é uma linguagem. Gente, essa aula é extremamente importante para tudo que a gente vai estudar em língua portuguesa. A parte legal, que é que a gente vai estudar a língua portuguesa, de acordo com as coisas práticas que a gente vive. A gente não vai estudar português só regra. A gente vai estudar também porque, né, a gramática traz regras para a gente. Isso vai ser cobrado de vocês nas provas e vocês precisam saber. Mas vocês vão ver que tudo, a gente respira a língua portuguesa e nem se dá conta. A gente simplesmente fala e pronto. Vocês vão ver como é legal estudar português. Eu sou suspeita, né? Porque eu amo. Mas, enfim, vou fazer vocês gostarem um pouquinho, nem que seja um pouquinho. Bem, aqui eu estou mostrando para vocês como é que se diz? Textos, um slide que tem textos verbais e não verbais. Tia Laís, vê só, verbal é o que mesmo? Eu até já vi isso na escola, mas me relembra aí. Verbal é o texto que está escrito ou alguém está falando. Eu, Laís, professora Laís Ribeiro, estou usando agora da oralidade, da conversação com vocês. Portanto, eu estou usando o texto verbal. Se eu estivesse escrevendo, como vou escrever agora, por exemplo, vou escrever agora. Estou
adorando dar esta aula para vocês. Verdade, gente, tá? Então, agora o que eu acabei de fazer foi usar da linguagem verbal escrita. E a gente tem a não verbal, que é quando a linguagem nem é escrita nem é falada, portanto, é imagem, gesto, o choro do bebê, o som da ambulância, da sirene, ou do bombeiro, do corpo de bombeiro passando, ou o sinal vermelho, tudo isso que eu falei antes, texto não verbal. É muito simples, gente. Normalmente, na prova de língua portuguesa, vocês vão encontrar ou o texto escrito ou a imagem, a representação daquilo ali. Quando a gente tem as duas coisas juntas, a gente tem a linguagem mista. Alguém que gosta de misto, daquele pão misto que é presunto e queijo? Eu só não como presunto, ou seja, o meu é só o de queijo, de preferência que seja vegano. Mas, enfim. Lembrem do sanduíche misto? Certo? Sanduíche misto. Misto tem as duas coisas, tá? Portanto, linguagem verbal e não verbal. Aqui, nesses outros slides, ele vai mostrar aí, por meio dos slides, né? Tudo que eu acabei de falar, o que é a linguagem, a forma como a gente se expressa, que a gente se comunica. A linguagem não é somente um conjunto de palavras, ou seja, não só existe as palavras faladas e escritas, existe um outro tipo de linguagem que eu já citei um monte para vocês aqui. Deixa eu olhar aqui o bate-papo. Era o que vocês já tinham respondido. Fala, Sebastião, vi agora sua mãozinha. Diga, meu amor. Assim, português não é chato, depende da professora. É Porque, verdade. tipo, o português ensinando a senhora, eu achei bem divertido. Mas português que ensina a minha professora é chato que só. E dá vontade de fazer o seguinte: pegar o caderno de português, ou você toca fogo, ou taca ele para fora da janela. Eu adoro essa história de tocar fogo no caderno. Não é para vocês fazerem isso, não, gente, mas é porque eu brincava, Sebastião, de que quando eu recebia muita redação para corrigir, eu dizia, minha gente, eu vou queimar essas redações todinhas. Eu me lembrei disso que eu estava falando. Eu tive professores assim também, que eu ficava, ai meu Deus, a aula não vai acabar não, Senhor, pelo amor de Deus. A gente reza para todos os santos, né? Ai meu Deus do céu, eu quero que acabe logo, cadê, mas eu quero ir para casa, a gente já imagina o que está fazendo. E eu me comprometi, Sebastião, que eu ia ser uma professora diferente das professoras que eu tive. Então, eu estou aqui nesse compromisso, espero que vocês gostem. Mas é um desafio. Vamos lá. Aí eu falei o que é a linguagem, a gente já viu, né? Aqui tem só os exemplos, gente, de linguagem verbal, que são as faladas e escritas. Gente, eu adoro essa tirinha aí, presta atenção. Nerdzinho, o que você acha do meu desenho? Olha que nome estranho, né, gente? Nerdzinho, que é de nerd, né? O que você acha do meu desenho? Aí nerdzinho olha assim e diz assim, acho que você deveria aperfeiçoar esta técnica. Nerdzinho quer dizer que o desenho tá o quê? Péssimo, horrível. Mas ele fala bonito, ele tem glamour, ele diz assim, acho que você deveria aperfeiçoar essa técnica. Olha só, querem dizer que tá ruim, né? E aí, esse é o exemplo da falada, e a gente tem o exemplo da escrita ao lado, né? Que é a linguagem verbal. A gente também tem a linguagem verbal falada aí, estou mostrando a representação como um diálogo, Mafalda dizendo basta. Christian, eu acho que é o único aqui dessa turma que sabe que eu sou completamente apaixonada por Mafalda. Inclusive, separei meus livros aqui de Mafalda de sempre, que eu amo demais, gente. Eu tenho uma coleção com todas as tirinhas que eu amo. Vocês vão fazer muitas questões de português com Mafalda, porque quase todas as provas têm. Não é porque eu gosto, mas é porque tem mesmo, tá? Eu amo Mafalda. Vocês vão ver muito Mafalda. Inclusive, a capa da apostila da Isolada é Mafalda, né? Meu amor, minha vida. Tá? Então, esse aí é um exemplo de linguagem verbal. E tem a escrita, só são exemplos, tá, gente? A gente já viu. Big Brother Brasil. Lembrando que essa linguagem é linguagem estrangeira, né? Big Brother não é língua portuguesa. Brasil, sim. Mas o que eu estou querendo mostrar aí como exemplo é a língua escrita, portanto, linguagem verbal. Fala, Christian.
E a mesma coisa que a gente fazia, que era a senhora falava uma palavra e a gente tinha que escrever e acertar a palavra. Vamos fazer o ditado ortográfico, né? Vamos fazer bastante este ano, Cristian. É bom que tu tá Eu aí tinha desde o esquecido, comecinho, vai pegar tudo. Vai eu ser bem tinha legal esse ano. esquecido do nome. É ditado ortográfico, é ortografando. É, Ortografando, vamos fazer. Depois eu vou explicar para a turma como é que funciona, gente. É porque Christian já sabe mais ou menos como as coisas acontecem aqui, tá? Aí, ó, gente, vamos para linguagem não verbal. Eu já também citei exemplos, só estou mostrando o que é que tem aí no material, bem dizer, porque a gente já viu, né? Então, quais são os exemplos de linguagem não verbal? Gestos, né? Expressões. Se alguém chega para mim e diz, Laís, você está bem? Eu nem falo nada. Preciso usar da linguagem verbal, vou usar da não verbal. Eu digo, e choro, por exemplo, significa que eu estou dizendo que eu não estou bem, tá? Gestos, expressões fisionômicas, cores, como é o caso do sinal, semáforo vermelho, ó, laranja, verde, desenhos, som da sirene, ambulância e tal. Escultura, pintura, dança, gente. Dança é uma forma de comunicar. Só que a comunicação da dança é uma comunicação mais abstrata, né? Ou seja, não é uma comunicação objetiva, compreensível para todo mundo, mas é uma forma de comunicar arte. Tá? É uma língua. Dança é uma língua. Tá? Vocês estão ampliando bem aí o universo de entender o que é linguagem, né? E aí aqui tem alguns exemplos. Ó. Gesto, legal, é legal. Ninguém precisa falar, legal. Só dá, você entende que aquilo ali é um sinal positivo. Aí aqui eu tenho um emojizinho, ó, espantado, tipo, o que está acontecendo? Meu Deus! Então é um susto aí. Perceba que ele comunica algo, portanto, linguagem não verbal. Ao lado a gente tem uma criança chorando, né? Aquilo que também a gente falou. Se ela está chorando, minha gente, olha a expressão dessa criança. Ela está tudo aí menos feliz, menos satisfeita. Esse não é um choro, por exemplo, de alegria. Porque tem pessoas, crianças, que choram de alegria. Não é o caso pela expressão. Então, percebam como a imagem comunica, tá? E aqui tem vários outros exemplos que vocês vão passar depois, tá? Tem vários exemplos. Tem a língua de sinais, também é um texto não verbal, que é feito por sinais, que é a Libras, tá? Expressando felicidade. Alguém aí, é feito uma galinha aqui, que fica super feliz quando tá comendo besteira, levanta a mão. Sou a primeira. Sorvete, pirulito, pipoca, besteira, nossa, tudo de bom. Pipoca, eu falei, eu amo pipoca. Bem, aqui tem outros exemplos, né, de linguagem não verbal. O semáforo, que eu disse. Proibido bicicleta, aí não precisa escrever proibido bicicleta. Botou a placa, botou a imagem, a gente já entende. E um sinalzinho, né, que proibido. Gente, eu amo essa daqui. Amo de paixão. Olha só essa placa, essa primeira aqui. Proibido passarinho. Olha onde ele está. Passarinho maravilhoso. Totalmente livre, faz o que quer. Mesmo sendo proibido, ele está lá. Gente, que placa absurda é essa aqui, proibido passarinho? Tudo bom, né? Como é que o passarinho vai conseguir ler isso aí? Vai dizer, eu acho que eu não posso pousar aqui, não. Maravilhosa essa placa. Adoro. Ao lado tem proibido falar e embaixo silêncio, né? Tudo isso está comunicando isso que eu estou explicando para vocês, mas vocês saberiam. Só estou mostrando que a gente está vendo a linguagem não verbal. A nossa bandeira, né, tem várias bandeiras aí, todas essas que estão ao lado da nossa, elas são só linguagem não verbal. A nossa é mista. Por quê? Está escrito ordem e progresso. É mista, ou seja, tem a imagem e tem também algo escrito. Quando eu tenho verbal com não verbal, linguagem mista. Tá? Por enquanto, tranquilo, gente? O que é fisionomia? Fisionomia é a nossa expressão do rosto. A gente tem aspectos fisionômicos, né? Cada um tem suas características. Meu olho, por exemplo, é mais puxadinho. Eu tenho olhos que não dá para vocês verem aqui, mas é um castanho claro. Do jeito que eu estou aqui, vocês não vão conseguir ver, né? Então, a gente tem características fisionômicas. Cada um tem características peculiares, específicas. As expressões, né, fisionômicas é como eu vou usar essa minha fisionomia. Então, feliz, triste, que são as expressões mesmo. Fisionômicas é da fisionomia.
Tranquilo, Lilian? Massa. Vamos lá. Gente, a gente só tem 2 minutinhos, a aula passa muito rápido. Poxa vida. Aí tem mais exemplos, tá? Que a gente não vai ver agora, que não vai dar tempo. E eu tenho umas interpretações para fazer com vocês. Juntos, a gente provavelmente vai fazer na próxima aula, mas muito legal, sim. A gente vai interpretar o que a mensagem quer passar. E é só texto não verbal. A gente vai fazer junto na próxima aula. Eu só queria concluir essa aula dizendo, explicando o que é linguagem conotativa e denotativa. Gente, é simples demais. Denotativa, D de dicionário, ou seja, o sentido real, literal do que está sendo dito. E conotativa é um sentido figurado, não é bem aquilo que se diz. Se elas dão um exemplo prático, fica tão mais simples, né? Por exemplo, eu chego para João, que é meu amigo, que está aqui sentado. João é meu amigo imaginário, tá, gente? Estou inventando isso agora. João está aqui sentado comigo, eu digo assim, João, você é tão burro. Eu estou querendo dizer que João é um animal mesmo, é o burro animal? Não. Eu estou querendo dizer que ele não tem o quê? Capacidade intelectual para alguma coisa. Então, se eu quero usar a palavra burro no seu valor denotativo, eu vou me referir ao animal. O burro está no pasto. Estou dando um exemplo. Aí é sentido denotativo. Mas se eu digo, João, meu amigo burro, é outro sentido. Conotativo, sentido figurado. Certo? Outro exemplo aqui, ó. Estou pegando as palavras que estão aqui. Bomba. Eu chego para Alice e digo, Alice, deixa eu te contar uma bomba que aconteceu aqui. Vocês já ouviram essa expressão? Você não? Deixa eu te contar uma bomba que aconteceu aqui na escola. Gente, eu estou querendo dizer que uma bomba caiu na escola mesmo, é? Porque se tivesse caído, eu já estava morta, inclusive, né? Todo mundo, eu não ia estar viva para contar essa história para Alice. O que eu estou querendo dizer não é a bomba do explosivo, é tipo, aconteceu uma coisa grandiosa, vem cá que eu quero te contar. Então, bomba, como eu usei com Alice, no contexto que eu usei para Alice, significa eu quero te contar um babado, uma coisa grandiosa que aconteceu aqui. E bomba explosiva é o sentido real. Uma bomba explodiu no Afeganistão. É um exemplo. Tá? Isso é o sentido real. Portanto, a gente chama de denotativo. Certo? Conotativo, C de contexto, que é o sentido figurado. Se eu chego para Sebastião e digo, Sebastião, tu está tão frio comigo. Eu estou dizendo que Sebastião está gelado, é? Comigo, existe isso, ele está gelado comigo. Não, eu estou querendo dizer que Sebastião está esquisito comigo. Frio no sentido real é temperatura. Eu digo assim, a noite está tão fria, aí está no sentido real, que é denotativo. Mas se eu digo, Sebastião está tão frio comigo, sentido figurado, que é o conotativo. Um último exemplo. Eu chego e digo assim, ó, Christian, vou dar um gelo em Rafa. Vocês acham mesmo que Christian vai entender que eu vou pegar um gelo, pegar a minha caçamba de gelo do congelador e vou dar para Rafa? É isso que ele vai entender, gente. Depois chegando para Rafa, já, Rafa, tome, vou lhe dar um gelo. Aí eu dou o gelo, a caçamba de gelo. É isso que eu vou fazer? Não. Isso seria o sentido literal, gente. Vê que coisa louca alguém fazendo isso, né? Dando de presente a outro um gelo. Gelo mesmo, a água no estado sólido. Louco isso, né, de pensar. O que eu estou querendo dizer para a Cris é que eu vou ficar estranha com o Rafael. Com o Rafa. Vou dar um jeito, tipo, vou evitar falar com ele e tal, interagir com ele. Tá? Então, conotativo, C de contexto, sentido figurado. Denotativo, sentido real. Tá? Quando vocês dizem assim para o amigo, tô ligado, vocês são tomada, é? Vocês ficam ligados mesmo? 220, como é? Não. Porque esse ligado que você está, não é o sentido real. É no sentido figurado, é tipo, estou atento, estou sabendo, certo? Então, é isso que é sentido denotativo e conotativo. Gente, a gente passou 2 minutinhos da aula. Eu tinha a ilusão de que eu ia conseguir aplicar alguma atividade ainda. Não tem problema, elas vão para casa. Deixa eu só explicar uma coisa bem rapidinho. Vou liberar vocês um pouquinho hoje mais tarde, coisa de 2 minutos, mas é rápido. 2 minutos não, 4, né? Porque já passaram aí um pouquinho. Na agenda de vocês, eu vou liberar 2 links, que são 2 jogos sobre esses assuntos que eu falei agora com vocês, sobre o sentido conotativo e denotativo, e sobre
tipos de linguagem, né? Se a linguagem está formal, está informal. Ou seja, se eu chego para Christian e digo, olha, Christian, estou ligado. Isso é uma gíria, portanto, linguagem informal. Se eu chego para Nicolas e digo, eu estou ciente do que está acontecendo, eu estou usando a linguagem formal. Então, eu vou passar 2 links para vocês fazerem daqui para quinta-feira. Tá? Atividade de casa, vai estar liberada aqui na agenda, certo? E para casa também vai, que vocês já sabem, o menino que tinha medo de errar. Continuação da leitura. Quem já concluiu a leitura, massa. Se forem, voltando para o link da atividade, que é aqui, ó, no jogo do Word Wall, quando vocês abrirem um link, vai pedir um nome. Sempre coloquem nome e sobrenome. Nunca um nome só. Nome e sobrenome. Tipo, se eu fosse colocar, eu sou aluna, eu vou botar Laís Ribeiro. Começa a fazer o jogo lá e envia. Certo? Só isso, gente. É bem simples. Lembrem que tudo que vocês fizerem chega para mim. Eu consigo ver individualmente cada atividade de cada um, mesmo quando é jogo. E aí depois eu vou ver quem foi o pódio. A gente vai comentar essas atividades na próxima aula. Beleza? Deixa eu ver, bate-papo. Fofoca, exatamente. Fala, Lilian. Na agenda, assim, ela tá dizendo fevereiro, março, abril. Aí, quando terminar abril, vai mudar a agenda? Aí eu crio outra pasta dessa, porque senão vai ficar muito confuso, vai ficar muito demorado para tu achar as agendas, entendeu? Aí essa é só de fevereiro, março e abril. Aí quando passar de abril, que vem maio, aí eu abro outro bloco desse para colocar as novas agendas, tá? Gente, tranquilo. Qualquer coisa vocês falam comigo no WhatsApp, tá? Se precisarem de alguma ajuda, ou pedem para os pais falarem comigo, beleza? Até quinta. Um beijo e um queijo, o quê? Vegano para vocês. Até quinta.